Fala Promobers, beleza? Vocês sabem realmente o que acontece se eu importar o de um representante de um Promob para outro representante? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que acontece se eu importar um arquivo para outro e quais divergências, a princípio, que aparecem para a gente ter que corrigir dentro do Promob. Então não sai do vídeo e veja o que acontece com essas importações e exportações. Fala Promobers, beleza? Eu vou mostrar então nesta aula, eu vou dar na verdade um exemplo mostrando o que acontece se a gente importar, ou melhor, exportar um arquivo de uma plataforma, de um fabricante e importá-lo ele para um outro fabricante. Então vou usar dois Promobs, vou tirar essa base, esse projeto de um Promob e vou jogar para outro, tá? Então isso aí seria o que? Importar e exportar. É um procedimento, vamos dizer, simples de se fazer, mas que muita gente tem medo de usá-lo porque pode acontecer alguma coisa mais grave. Alguma coisa vai acontecer? Sim, acontece porque são duas plataformas diferentes, mas é um negócio simples e que tu pode aproveitar pelo menos a planta desse outro projeto para continuar fazendo um orçamento nessa outra plataforma, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui. Então, eu estou usando aqui em cima, a gente pode ver, ó, eu tenho um projeto, eu já usei essa cena, tá? Eu vou até abrir ela aqui normal, então, para a gente ver que é uma cena normal. Estou pegando uma cena simples, então, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas vai ficar um exemplo bem bacana da gente estar trabalhando aqui. Eu já mostrei o exemplo desse vídeo, desse projeto aqui, já usei ele aqui numa aula de banheiro aqui normal. Então aqui nesse programa ele está funcionando tudo certinho, ó, funciona as aberturas, né, fechamento, tudo. Então aqui ele me mostra as cores, tá? Ele está mapeando as cores certinho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse projeto, vou pegar nossa chave aqui, copiar a chave, ok. E uma coisa que vocês podem reparar então que eu estou usando ele aqui, tá? O que eu estou usando aqui seria o nome do cliente, tudo certo. Promob Studio Lucat, ó, podemos observar esse Start Lucat. Isso aqui, Lucat, seria a marca ou representante nosso que usa esse Promob, então, para a gente estar fazendo esses orçamentos aqui, tá? Eu aqui embaixo, eu tenho outra plataforma aberta, então tem outra aqui, e a gente pode ver aqui em cima, no nome, Promob Studio Movelmar, correto? Então são duas plataformas, duas marcas diferentes. A plataforma em si é o mesmo que é o Promob Studio, certo? Mas o nome, o representante é outro. Eu vou fazer a importação daquele banheiro. Só colo aqui, ele já deu uma prévia do que vai ser. Eu vou botar aqui. Vou usar esse nome mesmo aqui, tá tudo certo. Não vou alterar nada. E mando um OK. Beleza, aqui está então o meu arquivo importado, beleza? Lembrando que esse arquivo é lá do nosso representante da Lucat. E eu estou abrindo ele agora no nosso modelo da Movelmar. Então são duas plataformas diferenciadas. Ele está dando um erro que esse projeto foi criado num sistema diferente. Ele dá um nome aqui, ó, Start Lucat. E se eu quero continuar então fazendo o procedimento, os itens de modulação. Então pode aparecer que a modulação ter essa divergência de projetos. Eu vou dar um sim, porque essa é a ideia, a gente vê o que acontece. Ele vai fazer o mapeamento de todo o processo e vai abrir o projeto para mim. Podemos ver dois erros já de cara aqui. Uma, ele perdeu um pouco o mapeamento, então aqui da nossa textura, né? E a outra, que seria o mais principal, o nosso mapeamento dos móveis. Então os módulos aqui estão em vermelho. Na verdade, por que isso acontece? Porque cada representante cria uma codificação para seus armários ou para sua criação ali, né, os painéis e coisas parecidas. Isso aqui então transferido um para outro, ele perde as propriedades e acaba tendo como só um bloco como uma referência e não um módulo como ele conseguiria ler se fosse do arquivo original. Mas o que eu consigo aproveitar disso aqui? Eu vou dizer que tu consegue aproveitar 90% do projeto. Podemos ver que eu perdi a textura, ok, isso aí é simples, eu posso estar mapeando rapidinho, mas todo o restante do projeto, como pedra, decoração e até a iluminação, se a gente abrir a iluminação, aqui está ela mapeada certinho. Posso ter alguma divergência desse Promob para o outro?
Claro que pode, porque essa divergência vai acontecer nas configurações. Se um ProMob estiver diferente aqui para o outro lá, então isso aqui já vai alterar a qualidade do render. Mas é uma situação simples de resolver. E aqui o que eu faço então com esse módulo, Kleber? Perdi o projeto? Vamos dizer assim, que a modulação teoricamente está perdida, tá? Tu não tem o que fazer a não ser substituir essas peças aqui. Mas uma coisa que a gente consegue fazer é substituir essas peças aqui. Clicando nela, aqui embaixo no rodapé, ele já me dá uma posição do que seria essa peça. Então eu tenho aqui um balcão de uma porta de 44,5 por 64. O que eu posso fazer? Então clico nele, já está clicado, entro na minha modulação e faço a substituição tranquila ou rápida aqui. Mas podemos ver que eu fiz a alteração, fiz a substituição rápida aqui, ele já me jogou o armário como é para ser. O máximo que eu faço, eu edito a posição da porta e mudo a cor conforme eu consigo fazer aqui, ó. Então nesse caso eu já consigo fazer a leitura dele usando a nova modulação, sem problema algum. E nesse caso ele já vai gerar o orçamento, tá? Porque eu estou substituindo as peças, ele está gerando esse orçamento para mim. E eu continuo fazendo a mesma coisa com o restante, ó. Cliquei no armário gaveteiro, diz que é uma duas gavetas e um gavetão. Eu posto lá na minha modulação padrão dessa linha, entro em gaveteiros e faço a troca com o mais próximo que eu achar aqui. Então posso, nesse caso eu vou ter que usar esse aqui por causa das medidas, tá? Vou ter que usar um aleatório que de repente ele dá o erro aqui da medida maior, vai ficar mais fácil de entender. Mas é para ver que é um sistema simples e fácil de usar, onde tu consegue aproveitar muito a modulação de vocês. Eu tenho um tamponamento feito aqui, ó. Se eu clicar ele está inteiro, mas eu consigo desassociar, desagrupar ele e ele vai criar as peças individuais para mim. Então agora se eu clicar num só, ó, eu vou ter a peça individual para mim e eu consigo fazer todo o procedimento normal. Clicando nela aqui, ele vai me dar o que é um tampo de 15 por 655. Eu vou lá na minha modulação padrão, como a gente já viu aqui, pego a minha estrutura então que eu vou trabalhar, painéis, e aqui então você consegue então estar fazendo essa substituição. Uma coisa que vocês têm que observar é isso aqui, às vezes a posição dessa peça pode não bater com a outra ali, tá? Mas outro detalhe aqui, ó, é a dimensão do novo módulo não é a mesma do módulo substituído, foi utilizada a dimensão mais próxima na substituição. Então às vezes tem que cuidar essa observação aqui até com a modulação, tá? Nesse caso aqui aconteceu com uma régua, foi simples, eu sei que não preciso me preocupar tanto, mas caso esta mensagem aconteça na modulação, é claro que muitas vezes tu vai perceber isso, se é uma profundidade ou se é uma altura diferenciada, tá? Mas caso esteja tudo ok, é só dar ok e tu fazer a edição dele normal aqui pela barra de propriedades, tá? Sem problema algum. Caso aconteça, ó, vamos dizer que eu tenha uma peça invertida, ele vai me dar o mesmo erro, porque realmente trocou, substituiu a peça pela metragem menor, mas podemos ver que aqui, ó, a peça já vem numa posição diferenciada. Caso eu queira, ó, lá ela voltou para mim, para ver que eu consigo usar todas as ferramentas do ProMob normalmente, tá? Eu cliquei nela de novo e vou mandar substituir ela pela peça que eu preciso aqui. Ela já veio na posição certa, perfeitamente. Caso eu precise fazer as alterações de cores, eu trabalho aqui na barra de propriedades, então, e consigo estar trabalhando a cor que eu achar que combina com o meu projeto agora, ou com a linha mais parecida, para poder ter esse orçamento, então, conforme eu desejo aqui. Uma coisa interessante disso aqui, que podemos ver que eu usei de uma plataforma para outra, eu tive algumas divergências. Perdi textura, ok. Perdi, bem dizer, a minha modulação, ok. Mas podemos ver que eu consigo usar todo o restante do meu projeto, da minha estrutura, né? Até mesmo a parte de visualização de vistas dinâmicas, ó. Se eu usar para cá, 1, 2, eu consigo usar todo esse mapa que foi criado no outro. Então tudo que vem do outro ProMob, se esse mesmo ProMob possui essas ferramentas, ele já traz junto com ele essas configurações aqui. Então é as coisas que eu digo para observar. Isso tu consegue aproveitar para tirar um orçamento rápido, caso você mudou a cor, alguma coisa mais parecida e queira tirar um render novo, tu já consegue estar trabalhando com a renderização aqui normal, ó.
Todas as configurações dos dois são iguais, então eu consigo estar mexendo aqui, só vou reposicionar, porque deu uma divergênciazinha na posição. Posso estar salvando essa cena de novo. E aqui eu tenho todas as cenas mapeadas certinho. Outra divergência que pode ter, que eu falo, é aqui em configurações. Depende, alguma configuração aqui esteja diferente da que veio original, nessa parte aqui ele não altera nada, tá? Cada Promob usa a sua. Então esse aqui usou essa configuração, aquele usa aquela. É isso aqui, ele não consegue transferir. Mas se eu mandar renderizar, ele vai vir com as configurações que for lá do outro e fazer esse render funcionar para mim aqui como é para ser. Isso aqui foi um exemplo que eu usei lá com uma iluminação colorida para a gente ver esse diferencial. Pode ver que ele trouxe essa renderização com essa iluminação, por mais que seja brega ou esquisita, trouxe ela para cá também. E eu consigo estar fazendo o mapeamento dela. Caso eu queira mudar a cor, eu consigo estar fazendo isso aqui. Eu consigo usar 100% do restante da estrutura do projeto que foi elaborado lá no Promob original. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, deixa o like, compartilhe esse vídeo se servir para algum colega aí ou até para os colegas de trabalho mesmo estarem vendo que é possível importar e exportar de um Promob para outro. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Fui!